Você gostaria de poder salvar uma pessoa? Isto é possível? Sabe aquela pessoa que você gosta, de repente é seu filho, seu pai, sua mãe, um ente querido, um amigo, um colega de trabalho? De repente, o senhor, a senhora que é um integrante de força de segurança, é um colega de trabalho que trabalha com você, trabalha junto, trabalha no administrativo na mesma sala, trabalha na mesma viatura. Você é um militar, você é um integrante de uma força policial. E você diz assim: olha, eu gostaria de poder salvar a vida desta pessoa. Porque a vida dessa pessoa é uma vida de muitos problemas. Essa pessoa é viciada, essa pessoa está com o casamento destruído, essa pessoa está endividada, está cheia de problemas. Essa pessoa ela tem um nível de estresse muito alto, ela tem dificuldade de lidar com o público, está estressada. Eu gostaria de salvar esta pessoa. De fato, você gostaria mesmo? Olha, eu vou lhe dar uma receita. Eu vou lhe dar uma receita para você salvar estas pessoas, mas também salvar a si próprio. E de repente você está se perguntando: pastor Rony, mas salvar de quê? Deste monte de problema que eu acabei de citar. E é óbvio, a salvação também da alma. Não só do corpo físico, não só a salvação dos sentimentos, do emocional, mas também a salvação da alma. Você gostaria? Olha só esta receita, olha só o que está escrito. Eu vou lhe mostrar aqui. Vamos ler juntos. Depois eu lhe dou a referência desta literatura. Você tem cuidado de ti mesmo e da doutrina? Vou repetir. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina? Persevera nestas coisas, está no plural, porque são duas coisas. Precisa cuidar de si próprio e da doutrina. Essa doutrina que está se referindo aqui é a palavra de Deus. São os pensamentos de Deus. Inclusive está aqui nas minhas mãos, é este livro aqui, ó. É esta palavra aqui, esse estatuto, essas leis, esse regramento de convivência, de crença, de fé, é a doutrina. Então, cuida de si próprio, cuida da doutrina. Aí ele acrescenta dizendo: persevere nessas coisas. Ou seja, não é para se fazer só um dia por semana, ocasionalmente. É para perseverar, ou seja, fazer constantemente. Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Imagina, você ama a sua esposa de manhã, mas à noite não ama mais. Você trabalha bem num dia, não trabalha no outro. Ou seja, qualquer coisa da vida você precisa perseverar para ter sucesso. Por isso que está pedindo para se perseverar nestas coisas, cuidando de si, cuidando dos pensamentos, colocando os pensamentos de Deus no lugar dos nossos. E aí ele fala assim, olha, fazendo isto, ou seja, essas duas coisas, tomando essas duas atitudes, te salvará. Olha que interessante. Primeiro será salvo. Primeiro se salva. Fazendo essas coisas, o seu casamento será salvo, o seu emocional, as suas relações com família, com ente querido, no trabalho. Olha só que interessante. A salvação da sua alma para a eternidade. E aí depois ele fala, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha o cuidado que precisamos ter de falar aquilo que sai da nossa boca. Para as palavras que saem da nossa boca salvar o seu colega de trabalho, eu comecei falando, você gostaria de salvar alguém? Foi a pergunta que eu fiz. Para você, senhor e senhora, salvar alguém, da sua boca precisa sair palavras de salvação. Ou seja, palavras da doutrina de Deus, dos pensamentos de Deus, das leis de Deus, da vontade de Deus. Porque de repente você gostaria de salvar alguém e acha isso impossível. E é tão simples. Olha que texto tão pequeno, está aí a referência. Primeiro livro de Timóteo, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4, no versículo 16. 2 atitudes é o suficiente para você ser salvo. Você está passando todos esses problemas, essas lutas que eu falei aqui, ou se não os seus colegas, é possível salvar a si próprio e aos outros. É só observar a doutrina e perseverar nessas coisas todos os dias. Olha, é fundamentado nisto que nós vamos fazer um grande evento em todos os templos da Universal para que muitos
também conheçam essa doutrina e sejam praticantes dela. Não é uma doutrina de religião, não. É a doutrina da lei. A lei de um reino. Qual reino? O reino de Deus. Aqui na terra nós temos as nossas leis que nos regem. O reino de Deus também, a pátria celestial, também existe leis. Pois é, eu preciso conhecer essas leis para que eu possa morar nessa pátria, nesse país, neste mundo vindouro. Eu lhe convido a ouvir essa lei ou estas leis no dia 27 de agosto em todos os templos da Igreja Universal. Senhor e senhora, a autoridade de segurança do nosso país, sejam bem-vindos a esta programação e, desde já, sejam também bem-vindos aos nossos templos, Templo de Salomão, dia 27 de agosto, às 9h30 da manhã, e em todos os templos da Universal pelo país. Integrante das Forças Armadas, integrante das Forças de Segurança Pública, órgãos de justiça e os seus familiares e amigos estejam conosco num templo, sejam prestigiados, homenageados e também fortalecidos nesta doutrina, ou seja, nas leis de Deus. Ok? Vamos agora falar um pouco mais desse evento e ouvir pessoas. Durante a programação vou falar mais, mas também vamos ouvir algumas pessoas que estão aí impulsionados pelos convites, dizendo que vão estar conosco num templo da Universal e falaram também da importância desse evento. Olha só, eu vou falar agora, vamos ouvir agora um pequeno depoimento do secretário de Segurança Municipal do município de Sorocaba, São Paulo, o doutor Alexandre, e também o comandante-geral da Guarda Municipal, o inspetor superintendente Davi Dutra, e também o subcomandante da Guarda Municipal de Sorocaba, o inspetor superintendente Regis, falando também desse evento, a importância desse evento, o valor desse evento para os integrantes das Forças de Segurança. Acompanhe conosco. Estamos aqui com o doutor Alexandre Cacheiro, ele é o nosso secretário de Segurança aqui da cidade de Sorocaba. Estamos com o nosso comandante-geral da GCM, Davi, e o nosso subcomandante Alonso. Doutor Alexandre, gostaria de saber do senhor da importância desse evento, dessa homenagem valorativa que nós fazemos a todas as forças de segurança. É com satisfação, a gente aceitar esse convite, estar presente junto com as forças de segurança no lugar onde vem trazer a palavra de Deus. Isso nunca foi tão necessário para o profissional da área da segurança pública, seja estadual, federal ou municipal. Nós estamos à última barreira contra o mal, mas precisamos da ajuda da palavra de Deus. E nada mais justo que vir de vocês essa valorização. Comando. Pessoal, fica aqui o convite no dia 27, às 9 horas da manhã, na Igreja Universal, aqui da Afonso Vergueiro, para que vocês compareçam e vai ser feita lá uma homenagem e ela é muito bem-vinda a todos os profissionais da área de segurança. Obrigado. Eu que agradeço, agradecemos aí as portas abertas, doutor, comandante, nosso subcomandante, o senhor também quiser falar um pouquinho a respeito. Só temos a agradecer em nome de toda a corporação o trabalho que vocês já vêm dedicando a nós, e esse convite é de extrema importância e com certeza vamos participar com o maior prazer e o maior orgulho. Estão todos convidados a participar neste dia 27. Deus abençoe. Muito legal. Sejam bem-vindos a este evento, a esta homenagem valorativa. Os senhores são dignos porque a Igreja Universal tem feito essa homenagem, já é o 5º ano que fazemos, justamente por conta da prestação do serviço dos senhores que fazem o juramento de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. Vamos também falar agora com o pastor Tiago Calazans, responsável deste trabalho no município de Sorocaba, em outros tantos municípios, também aí na região de Sorocaba. Pastor Tiago, seja bem-vindo. Qual a expectativa deste evento aí, tanto em Sorocaba como nas cidades circunvizinhanças de Sorocaba, para este dia 27? Boa noite, pastor Rony. Boa noite a todos que acompanham essa programação. Expectativa altíssima, acompanhada de muito trabalho também. Então, tanto os voluntários quanto os pastores estamos mobilizando e agregando força para alcançar todos os integrantes das forças de segurança. E todo mundo aqui não vê a hora de chegar logo.
né? Sabemos que vai passar rápido esses dias, mas a importância de valorizarmos estas pessoas, como o senhor bem falou, que fizeram um juramento de defender a sociedade com a própria vida. E aqui nós estaremos dando a eles a homenagem merecida, palavra de Deus. Eu tenho certeza que eles sairão diferente. Haverá um antes e um depois deste dia 27. Pastor Rony. Eu tenho a mais absoluta certeza. Aqui também no Templo de Salomão, eu, a minha esposa e toda a equipe de pastores e voluntários, são centenas de pessoas, o pastor Alessandro com a sua esposa, também o pastor Tiago, também o pastor João Vitor, o pastor Jefferson, a Valéria, estamos todos nós com a equipe gigante de voluntários, fazendo com que o convite chegue ao máximo de pessoas. Essa grande expectativa para esse dia. Eu creio que lá no estado do Paraná também não é diferente. Pastor Oséias, que está conosco. Pastor Oséias, seja bem-vindo. Como que está as expectativas também para esse evento aí no estado do Paraná? Você, a equipe de bispos, pastores, voluntários. O bispo Misael, que esteve conosco no Templo de Salomão por um bom tempo e agora está aí responsável do trabalho evangelístico no estado do Paraná. Como que estão as expectativas para esse dia 27? Pastor Rony, a todos que acompanham a programação, está sendo a melhor possível, né? Até a receptividade dos comandantes ali, seja num batalhão, seja na Guarda Municipal, todos estão bem, como é que eu posso dizer para o senhor, bem animado e com uma expectativa muito grande com esse dia, com essa data. Até porque, normalmente, quando alguém chega na área de segurança, ou é para pedir ou para reclamar de alguma coisa. E nós, né, do programa UFP, chegamos até ele para oferecer, para valorizá-los, para levar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, de força. E esse dia 27, ele chega exatamente para coroar todo o trabalho do programa UFP. Além da parte de valorização, teremos ali a parte da bênção, a parte da oração, tanto pelos agentes de segurança, como também para toda a sua família. Legal. Olha, e o senhor e a senhora, que esta transmissão, através das redes sociais, o UFP Universal, chega até o senhor e a senhora, você é nosso convidado. Esteja conosco e receba da Igreja Universal, do público da igreja, bispos, pastores e membros, os nossos aplausos, o nosso olhar levado até o senhor e a senhora, um olhar de valorização, um olhar de gratidão, porque reconhecemos a força, a coragem, a disposição, a doação dos senhores e senhoras pela nossa nação, pela nossa pátria, pela nossa sociedade. Outras pessoas também estão aí, outras autoridades, falando desse evento, dizendo que estarão conosco, que esse evento é importante. Vamos ouvir o Coronel Péricles, que ele é secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, lá do município de Curitiba, capital do nosso belíssimo estado do Paraná. Acompanhe conosco. Olá, amigo da Sociedade de Curitiba. Eu sou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Coronel Pérez. Estou aqui agradecendo a gentileza do convite para participarmos do evento dia 27, na Igreja Universal, ali no bairro Rebouças, uma cerimônia onde estarão sendo reconhecidos e honrados todos os servidores da segurança pública, policiais militares, bombeiros, guardas municipais, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais. Nós convidamos a toda a comunidade para que participe desse culto, que é um momento em que os heróis da sociedade, aqueles que defendem a sociedade, estarão irmanados com os irmãos da Igreja Universal para adorar a Deus e para celebrarem a liberdade de culto. Eu agradeço aqui, né, Coronel, pela receptividade e eu tenho certeza que será um evento que vai ficar na história e marcado para os nossos heróis de segurança que dão a sua vida pela sociedade e precisa, pelo menos, desse reconhecimento. Então, aguardamos a todos nesse dia 27 de agosto, às 9h30 da manhã. Seja muito bem-vindo, Coronel, e a toda a sua equipe. Olha, nós falamos ainda há pouco
que existem regras, comportamentos que são capazes de salvar a si próprio e aos outros. Basta que cuide de si próprio, ou seja, cuide de si próprio observando as leis de Deus. E leve a lei de Deus ou as leis de Deus também para outras pessoas, que salvará também a outros. Eu vou mostrar agora uma história de vida real, de um policial, que até então, ele não tinha feito essas duas coisas. E o casamento dele se dissolveu, ficou distante da esposa, houve traições, ele se encontrou perdido. Mas ele ouviu da boca de alguém justamente as leis de Deus. E hoje ele salvou a si, salvou a esposa, o casamento, e tem inclusive levado salvação, esperança para outras pessoas. Acompanhe esse testemunho, essa transformação de vida conosco. Acompanhe conosco. Meu nome é Alberto, eu tenho 43 anos, sou policial civil. Vim de uma família cristã, onde minha mãe, desde que eu era criança, junto com meu irmão, tivemos o primeiro contato. Só que, como minha mãe nunca se firmou, e mãe solteira, criando 2 filhos, homens, a gente acabou vivendo uma vida de altos e baixos, né? Eu me lembro quando eu era criança, como me faltava a presença do pai, e isso me tornou uma criança muito vazia, muito triste, dependente dos outros. E eu fui crescendo assim. E isso foi me frustrando, foi me deixando cada vez mais solitário. E minha mãe, por criar eu e meu irmão sozinho, ficava mais tempo fora de casa, trabalhando. E a minha infância foi caminhando por esse sentido. Por ter essa falta, esse vazio, aquela carência de um pai, eu acabei tendo o desejo de ir embora da cidade onde eu nasci, onde eu fui criado, até o momento que eu entrei na faculdade, me formei e ali eu falei, agora eu vou ter a vida que eu quero. E comecei a buscar locais para onde eu poderia ir, trabalhar, começar uma vida, ter uma profissão, conhecer o mundo. E esse foi meu objetivo enquanto eu estava na faculdade. Até que eu tive uma oportunidade de ir embora para uma outra cidade e ali eu iniciei uma carreira profissional na formação que eu tive inicialmente. Me relacionei com uma pessoa e ali foi o meu fundo do poço, né? Onde eu tive uma decepção amorosa muito grande, muito grande. Eu acabei perdendo o chão, achando que aquilo era tudo. E foi quando eu, depois de muitos anos, quando eu tive aquele primeiro contato quando eu era criança, com a palavra de Deus, com a igreja, eu acabei voltando. Só que pela imaturidade, por não saber realmente o que viver uma vida de relacionamento com Deus, eu acabei não me firmando. Eu fiquei por volta de 1 ano e meio, 2 anos e acabei saindo. Porque eu queria que as coisas se resolvessem, não se resolveram, e eu falei, eu estou perdendo tempo, eu vou voltar para o mundo e vou buscar a minha felicidade. E foi aí que eu iniciei os estudos para prestar concurso e escolher uma profissão, uma área para eu poder iniciar uma carreira nova, né? Até imaginando que eu poderia conquistar as coisas quando eu ingressasse numa carreira no qual eu havia escolhido. E foi aí que eu comecei a estudar para prestar concurso para a área policial, né? E na minha inocência, eu achei que ali eu ia resolver minha vida, porque eu teria uma carreira consolidada, conseguiria conquistar e fazer aquilo que eu sempre sonhava, me preencher com amizades, uma condição financeira boa, porque para quem não tinha nada, qualquer coisinha já era muito melhor. E no decorrer do tempo as coisas até se encaminharam para aquilo mesmo que eu tinha planejado e aquilo que eu desejava. Só que aí eu fui vendo que no decorrer do tempo aquilo só me aprofundava o vazio que sempre tinha dentro de mim. E assim eu fui levando a minha vida. Até que no ano de 2013 eu conheci a minha atual esposa, né, na cidade onde eu estava atuando. E ali eu comecei a ter um relacionamento
normal como qualquer outro, nunca imaginando algo sério. Ela era uma pessoa também que era de outro estado, que tinha sido transferida para a cidade onde eu estava residindo, e ali começamos a ter uma vida juntos, né? Mesmo eu estando com ela, eu continuava levando uma vida como se fosse solteiro e aproveitando e cada vez mais se sentindo vazio, solitário. Em 2015, a gente resolveu assumir o relacionamento e morar juntos, né? Só que, diante de tudo isso que aconteceu, eu não sentia uma felicidade. Sempre faltava alguma coisa faltava, e eu buscava em outras coisas, e aí eu comecei a aprofundar nos vícios de bebida, e no meu trabalho as coisas, problemas, dificuldades, né? A própria profissão exige um estado emocional forte, porque a gente se depara com situações, com coisas que acontecem no dia a dia, e isso, se a gente não está bem, acaba trazendo as consequências para dentro de casa, e isso foi acontecendo comigo. E eu lembro que no ano de 2019, no início da pandemia, né, a minha esposa recebeu uma proposta de trabalho de um grupo no qual ela precisaria mudar de cidade, e ela acabou mudando, ela foi para outro estado. E eu, como servidor público, eu tinha possibilidades de poder tirar algumas licenças, né, e seguir ela. Só que, enquanto ela estava lá, ela ficou 1 ano, e depois de 1 ano que eu fui, mas nesse 1 ano que eu fiquei longe, eu vivi uma vida como se fosse o início de uma vida de solteiro. Eu comecei a me envolver com outras mulheres, eu comecei a me endividar, eu comecei a ter vícios mais pesados do que antes eu tinha, né? Achando que eu vou aproveitar esse momento, que na hora que eu for para lá, eu vou esquecer tudo, eu vou zerar tudo e vamos começar uma vida como se nada tivesse acontecido. E 2020 eu fui. Só que o ano de 2020 foi o ano que a pandemia realmente foi o que realmente trouxe maiores consequências, onde teve lockdown e tudo mais. E ali as coisas pioraram de tal forma que eu me vi sem chão, porque eu tinha uma dívida muito alta que eu contraí durante esse 1 ano, que eu fiquei sozinho. E foi aí que o meu casamento, que até então era a única coisa que eu tinha de valor naquele momento, ele praticamente se esfriou, quase se destruiu. Eu tratava minha esposa como uma estranha, que eu comecei a ter indícios de depressão, e foi o momento que eu me vi numa situação que eu estava pensando até em tirar a minha própria vida. E foi nesse momento que Deus, ali na misericórdia dele, falou comigo. E eu me lembro até hoje que o dia eu tinha tomado uma decisão, que eu ia pedir o divórcio. Eu falei, eu vou pedir o divórcio, não vou fazer ela mais sofrer, eu vou voltar da onde eu saí, vou retomar minha carreira e vou começar uma vida e vou fazer como eu imagino que pode dar certo. Só que nesse dia hoje eu entendo que foi tão glorioso, que na hora que eu ia pedir o divórcio, eu falei para ela, eu vou voltar para a igreja. E foi aí que iniciou a transformação da minha vida. Um processo bem difícil, porque eu entendi que não adiantava eu ter as coisas que eu desejava se o meu interior não tivesse curado, se o meu interior não tivesse preenchido, que o mais importante era o que estava dentro de mim, que eu precisava curar o que estava dentro de mim, as frustrações, as decepções, e só Deus poderia fazer isso. E ali a minha vida começou a mudar. O meu casamento foi restituído, praticamente se tornou melhor do que no início do relacionamento, né? As coisas começaram a se encaixar, as portas se abriram. Não foi fácil, foi difícil, mas como tudo na minha vida eu iniciava e não terminava, ou quando eu terminava, não terminava da forma que deveria terminar, eu sempre desistia, eu sempre achava uma dificuldade, eu decidi que naquela hora eu não ia mais desistir. Até que Deus veio, nos abençoou, que nos trouxe de volta à cidade onde residíamos anteriormente. A minha esposa foi promovida, ela conseguiu retornar, eu voltei a atuar na minha instituição, e foi aí que eu tive o contato com o programa UFP.
E nisso Deus, ele foi me guiando, foi me capacitando para que na experiência que eu tive com Ele, de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu sofri, dos meus erros, poder ajudar aqueles que comigo trabalham, na instituição onde eu trabalho, e em outras instituições. E assim a gente vem ajudando policiais que têm problemas, que têm dificuldades, problemas financeiros, que acaba se agravando, achando que é um momento, é uma fase, mas não consegue entender que tudo começa a partir daquilo que está dentro da pessoa. Se ela não tem dentro de si o preenchimento que só o Espírito Santo, nada adianta, nada adianta. Graças a Deus hoje eu tenho uma vida totalmente transformada, eu tenho uma vida que não é mais como antes eu vivia, eu tenho paz, eu tenho alegria, o meu casamento abençoado, eu tenho hoje uma mulher de Deus, porque lá atrás, quando eu decidi voltar, ela falou, eu vou contigo, e graças a Deus a gente está até hoje na presença de Deus, Deus tem nos abençoado e nos usado para levar a palavra de Deus e mostrar o nosso testemunho para aqueles que hoje atuam na segurança pública. Olha, nós iniciamos falando que dois posicionamentos precisam ser tomados, duas iniciativas, para que possa ser salvo e salvar outras pessoas. Tá? O Alberto, que é um policial civil no estado do Paraná, ele tomou essa iniciativa. Uma vida destruída, e ele conseguiu salvar seu casamento, salvar sua vida, e hoje ele é um propagador dessa salvação. Ele anuncia esta salvação, essa transformação, essa vida diferente que hoje ele está levando para os seus colegas de trabalho, através do programa UFP, que tem o objetivo de prestar assistência às forças de segurança do nosso país. Prestação é essa, tanto espiritual como social, e também o valor ativo. E o valor ativo do programa UFP, o maior evento de valorização das forças de segurança, com foco nas forças de segurança, acontece todo ano no mês de agosto. Esse ano, dia 27 de agosto, em todos os templos da Universal. Ok? Vamos agora ao nosso momento de oração com o pastor Oséias, lá no estado do Paraná. Óbvio que o pastor Tiago Calazans de Sorocaba, São Paulo, também vai estar participando conosco. Mas a oração sendo realizada pelo pastor Oséias. Por favor, pastor Oséias. Então vamos entrar em oração e pedir a Deus que Deus os proteja, que Deus os guarde e que Deus dê força para que todos estejam conosco nesse próximo dia 27. Senhor Deus querido e meu Pai amado, aqui nesse momento de oração em favor de todos aqueles que são os nossos heróis atuais e também dos seus familiares que às vezes sofrem tanto ou até mais do que esse agente de segurança. Senhor, eu peço em especial por aquele que se encontra como Alberto, no fundo do poço e perdendo tudo, perdendo a família, perdendo até mesmo a vontade de viver. Senhor, que eles sejam fortes e corajosos, que o teu espírito nesse momento possa ir ao encontro de cada um desses homens e mulheres que carregam sobre os seus ombros grandes responsabilidades. E eu tenho a convicção e a certeza que nesse dia 27, quando eles adentrarem em um templo da Universal, em algum local, em alguma cidade aqui do país, do Brasil, em todos os estados, que eles já percebam a diferença, a mudança, e que eles saiam dali, além de serem valorizados, que eles saiam dali transformados pelo poder do teu nome, Senhor Jesus. Pois é isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Olha, eu tenho a mais absoluta certeza que aquilo que aconteceu na vida do seu Alberto acontecerá na vida de todos que estarão conosco nesse dia 27. Acompanhe essa programação nas nossas redes sociais, precisamente às 18 horas, mas você pode acessar em um outro momento, se porventura você não pode assistir às 18 horas, pelas redes sociais UFP Universal, Facebook, no Instagram e também no nosso canal UFP Universal. No YouTube. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.